Olá a todos, bem-vindos. Hoje eu vou falar a respeito de São Bento. Esse primeiro vídeo eu vou falar a respeito do homem, São Bento. Posteriormente posso falar da medalha de São Bento, né? Mas agora vamos entender quem é São Bento. Bom, o nome dele era Benedetto de Norcia, ou Norcia, né? Mas se lê Norcia, é da Itália. Ele nasceu no ano 480 e ele morreu em 21 de março do ano 547. Portanto, tinha 67 anos, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita coisa na biografia dele que é aquele típico caso da coisa que está faltando um pedaço ali. É como eu falo assim, ó, é aquela biografia do Silvio Santos. Se assistir a minhas palestras, você sabe que seguidamente eu falo isso, né? O que é a biografia do Silvio Santos? Você vê a biografia aí do Silvio Santos, que conta, né, como é que ele se fez, né, na vida. E olha só, você chega ali, ó, tipo assim, ó, final da página 18. Último parágrafo da página 18, tá? Aí diz assim: então, nesse momento, o jovem Silvio conseguiu uma permissão da Estação das Barcas, no Rio de Janeiro, para vender água e canetas, né, dentro das barcas que faziam a ligação Rio-Niterói. Que ele é um camelô, né? Ele vendia essas coisinhas assim, então ele conseguiu uma autorização lá da administração acho que era a Companhia Docas, né? Ele conseguiu autorização lá de quem administrava aquele cais ali das barcas, a estação das barcas, para vender, né? Dentro das barcas ele vendia lá água mineral e canetas, né? Então esse aí, ó, é o final da página 18, né? Aí você vira a página, primeiro parágrafo da página 19, diz assim, ó. Então, ele comprou a sua primeira estação de rádio. Você olha assim, não, acho que eu pulei página aqui. Aí você volta, deixa eu ver, não, aqui é 19 mesmo, isso aqui depois é 18. Tá, ele estava vendendo água e lápis, canetas, né, nas barcas. Aí vira a página, aí ele comprou a estação de rádio. Mas para aí, não insulta a minha inteligência, por favor. Por quanto que ele vendia essa água e essas canetas, cara? O cara, para arrumar dinheiro, para comprar uma estação de rádio vendendo água e caneta, quanto é que custava uma caneta dessas aí, ó? Negócio desse. Então isso aí é aquela coisa que tem aquele hiato ali, que ele dá um salto ali no meio do negócio ali, que você não entende direito como é que a situação chegou naquele ponto, tá? Então, com a biografia do São Bento, é mais ou menos isso também. Porque olha só, o que consta ali? Consta que no ano 500, a família, que era uma família bem de vida, não era nobreza, nada assim, mas uma família bem de vida, né? Uma família romana, bem de vida, né? Mandaram ele estudar em Roma, na capital, né? Que Núrcia não é na capital, né? Núrcia é lá pra dentro, lá em outra província. Lá. Mas mandaram, né, o rapaz, né, estudar na capital. Aí ele chegou lá e ele sentiu que aquilo lá era um antro de depravação, né? Sabe? Que acontecido a queda do Império Romano, sabe? Aquela confusão, aqueles bárbaros para todo lado lá, era uma zona aquilo lá, né? Então o que ele fez? Ele não quis estudar em Roma, ele foi um pouco mais para lá, tipo assim, na grande Roma, sabe? E ali diz que ele conheceu, olha só a coisa obscura, diz que ele conheceu um religioso ali. Ele conheceu ali um cara ali que morava ali, numa rua, sabe, quase que nas cavernas, né? Mas diz que era um homem, assim, muito letrado, muito inteligente. E a história registra só que o nome do cara era Romano. Ele conheceu lá um religioso, né? Um monge, chamado Romano, que começou a lhe ensinar muitas coisas. Então, o Bento, ele resolveu morar numa caverna que tinha por ali, se instalou na caverna. Ele se enfiou naquela caverna por 3 anos. Ninguém mais viu ele, né? Por 3 anos. Quando ele saiu da caverna, aprendendo tudo que tinha lá com aquele tal de Romano, ele era outra pessoa. Ele tinha um conhecimento excepcional, poderes excepcionais, a fama dele lá de milagreiro e de conselheiro e de uma pessoa muito especial se espalhou. Chegavam a fazer fila para falar com ele, tanto para se aconselhar quanto para pedir bênçãos e coisas assim. Então tem um salto quântico nessa história aí, que primeiro que ele se tornou monge sem ter frequentado, né,
a ordenação formal, o mosteiro, coisa assim, porque ele não quis estudar em Roma, né? Mas ele saiu dali pronto já, na caverna ele saiu pronto. Tem outra coisa também interessante, você olha as imagens de São Bento, você vê ele sempre com aquele cajado. Aquilo ali chama-se báculo. Só quem usa aquilo ali são os altos iniciados, tá? No caso, o Papa usa aquilo. Os cardeais, os bispos usam, mas o padre não usa um báculo. Se tem um padre que usa aí, fazendo onda, tá? Porque o báculo é dos auto-iniciados, né? Os altos iniciados, tá? Que auto-iniciado é outra coisa, tá? Os altos iniciados, tá? Porque os magos usam um báculo, né? Aquele do São Bento ali, você vê o simbolismo daquilo ali. Dá uma olhada no simbolismo daquilo ali. O que tem naquele báculo ali? Você identifica algum símbolo ali, tá? Mas muito bem. Então, ele achou que era o caso de fundar uma ordem. Que ele conhecia, né, os modelos de outras ordens, mosteiros, né? Ele resolveu fundar o seu, tá? Fundou um mosteiro lá, Monte Cassino, né? Itália. Bom, ali tem todo tipo de peripécia, né? Ali tem relato dele ter ressuscitado pessoas, né? No caso, um acidente que houve lá numa obra lá dentro do mosteiro. Ressuscitou o rapaz que tinha morrido ali esmagado pelas pedras. Tem um caso lá da perseguição que se fazia contra ele lá, um tal de Florencio, que era padre de uma igreja próxima, que perseguia ele, acusava ele de muita coisa. Sorte que ele não era o tempo da Inquisição. Mas o cara dizia que ele era um sujeito metido com artes negras, né? O padre acusava ele disso, que ele fazia curas. Desde quando o religioso faz essas curas desse jeito aí? Isso é arte demoníaca, isso aqui. E começou meio que tentar envenenar a população contra, né, o Bento. E não conseguindo, Florencio mandou pro Bento lá um pão de presente. Era um pão envenenado. E mandou quase na hora da ceia, né? Manda aquele pão lá, que ele vai comer esse pão e vai morrer, né? Aí o Bento, ele ia comer aquele pão, mas ele sentiu que tinha coisa naquele pão. Aí o que ele fez? Chamou um corvo. Olha só, é o simbolismo. Tem um corvo que acompanhava ele. Esse corvo tá em tudo ali. Você vê lá as imagens de São Bento, lá tem um corvo por perto ali, tá? Ele chamou o corvo e mandou o corvo levar aquele pão para longe e jogar em algum lugar assim onde ninguém pegasse, que tá envenenado aquele pão. Mas enquanto isso, lá adiante, na igreja lá do Florencio, ele imaginando essa hora, ele já comeu o pão e deve estar morrendo, né? Aí ele foi para a sacada lá de onde ele estava, para ver que dali tinha visão para o mosteiro, né? Então vou ver a agitação que deve estar lá, porque nessas alturas, né, o Bento já comeu e já morreu, né? E aí, estranhamente, ali onde ele está naquela sacada, de repente houve um tremor, e não foi um tremor de terra, foi um tremor no prédio onde ele estava. Que a sacada desabou, o cara caiu e aí morreu. O sujeito que tentou envenenar o Bento lá. Depois, né, tem outro episódio de... O Bento, ele criou as regras, né, de São Bento. Assim, falar que tinha uma irmã também, que é a Escolástica. O dela é Escolástica. Virou santa também, tá? Santa Escolástica. Depois Escolástica virou até um adjetivo, né? Mas aí é o seguinte, ele tá lá, ele criou esse mosteiro dele, né? Criou as regras do mosteiro. E aí aconteceu o seguinte, em dado momento, aqueles monges lá começaram a achar que essas regras, elas eram muito rígidas, sabe? Mais ou menos o que aconteceu com São Francisco, né? São Francisco foi mais ou menos isso também. Ele criou regras ali que os monges acharam que eram muito rígidas, que tentavam dar uma amenizada. Não ser tão rigorosos, né? Senão a vida monástica, ela requer rigor, sim. E botou os caras para trabalhar ainda, porque os vagabundos. O que acontecia com aqueles mosteiros na época, que você não sabe, então vou te contar. Era tipo o Nome da Rosa, lá do Humberto Eco, né? Aqueles monges não trabalhavam, só quem trabalhava eram os copistas, né? Os caras lá que ficam desenhando lá e fazendo as iluminuras, né, nos livros e copiando livros, né? Mas o resto basicamente não trabalha. Eles vivem do quê? Eles vivem lá da doação da comunidade local. Que leva comida para eles, né? Leva tudo que eles precisam, leva lá para eles, né? E o Bento dizia que aquilo ali não tinha razão de ser, né? Primeiro que eles estão numa comunidade pobre lá que tem que cuidar de si mesma. Comunidade pobre, né? E os monges podiam trabalhar. Então ele tem como lá o dístico dele, né? Ora et labora. Mas aqui a gente já faz tanta coisa. O que, por exemplo, a gente reza muito, pedindo a intercessão de Deus, não sei o que, tá. E aí o que ele dizia pros caras lá?
olha aqui, ó. Mais valem 2 mãos a trabalhar do que 1000 bocas a rezar. Portanto, vão trabalhar. Aí ele dividiu tarefas, né? Você vai trabalhar nisso, você vai trabalhar naquilo. Os monges não gostaram muito da coisa, né? Vão ter que trabalhar agora. Além de rezar, vai ter que trabalhar também. Em dado momento, tentaram matá-lo com veneno do vinho. Ele ia tomar aquele vinho, o corvo veio assim e derrubou a taça. Aí onde derrubou ali, ainda manchou o tecido ali, ele olhou se tinha coisa naquele vinho, né? Porque o vinho, quando cai no tecido assim, ele mancha de vinho, ele não dá uma mancha assim meio marrom em volta assim. Ele tinha veneno nesse troço. Resumindo a história, para você que não sabe, você que não sabe, certamente se tratava de um mago. Tudo ali remete a isso. Todo o simbolismo dele, as coisas que ele dizia, você tem que pesquisar para ver se eu estou inventando alguma coisa aqui, se eu estou mentindo alguma coisa aqui. Vai ver quem foi São Bento, vai ver por que ele virou padroeiro da Europa. Olha que virar padroeiro de um país é uma coisa, virar padroeiro de um continente, o cara tem que ter sido muito importante ali para isso. Tá? Se eu falar, né, ele é padroeiro, bom, individualmente ele também é padroeiro da Alemanha, tá? Mas é padroeiro da Europa como um todo. Ele é o fundador do sistema monástico, ou seja, ele é que disciplinou como é que os mosteiros quaisquer se comportem daqui em diante. Claro que cada um agora com as suas regras, né? Porque as regras que ele criou, a Benedicta Regum, isso aí é do convento, né? Do mosteiro. Mas, então, cada um dos outros mosteiros terão as suas próprias regras, mas a linha geral é a mesma, né? A organização que os caras têm que trabalhar, aquela coisa. Então, ele criou o sistema monástico, que existe até hoje. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, aqui se trata de um mago. Aquela medalha de São Bento, que eu vou falar no próximo vídeo, aquela medalha ali, se você não sabe, aquilo ali o que é aquilo ali? Um pantáculo. Olha se não é aquilo ali um pantáculo, gente. Ele vai ver o que é pantáculo, caso você não saiba, tá? Vai ver o que é pantáculo. Agora, olha a medalha de São Bento, aquilo ali é um pantáculo. Com as invocações todas ali. É aquele pantáculo assim que tem o dístico, né? Ou seja, tem a mensagem gravada ali, tá? Tem aquela oração, né? De oração de São Bento tá gravada ali. Ele era um mago que usava báculo e tudo, que inclusive foi isso lá que deixou o tal do Florencio lá, digamos assim, desconfiado, assim, mas eu nunca vi monge usar báculo, que é aquele cajado, né? O que ele via usar isso eram os druidas. Que é uma época que tinha druidas, né? Druidas lá tinha. E tinha até aquelas mulheres bruxas lá da Itália, daquela época também, que participavam de um culto chamado Strigéria, que a Strega é a bruxa italiana, que usava também um báculo. Só que quando começou a perseguição, elas disfarçaram aquilo como uma vassoura. Então, na ponta do báculo, elas colocavam aquele feixe de palha, e dizia que era uma vassoura. Quando elas iam usar, elas tiravam aquela palha ali, né? Tá ali o báculo. Mas até então, antes de começar as perseguições, elas usavam também o cajado. Então aquele Florencio lá, que não era bobo nem nada, ele deixou só mesmo esse pessoal aí que usa essas coisas. Então ele desconfiava que ali tem coisa. É um cara muito estranho, ninguém sabe direito onde é que saiu. Aí vai rastrear a história lá, vai só até aquela coisa da caverna, o que ele fez naquela caverna lá durante esse tempo todo, quem era aquele cara lá que diziam que era um monge lá, mas ninguém sabia de onde que era aquele monge. O cara era um druida. Esse tal do romano aí que morava numa caverna ali perto ali, que ensinou tudo que sabia pro Bento, é um druida. É saber de onde é que esse homem é monge, por quê? Porque ele usa uma roupa assim que parece de monge, com aquele capuz assim. O cara mora numa caverna lá e diz que é monge. Aí pegou o rapaz ali, que queria aprender coisa, ensinou o cara lá. O cara se internou 3 anos lá aprendendo coisas numa caverna, quando saiu com poderes especiais. E usando um báculo. Então isso despertava a atenção do tal do Florencio lá, que fez a perseguição contra ele e acabou tendo esse, digamos, acidente de percurso literal aí, que o cara despencou lá, com a sacada caiu lá e ele caiu junto. Então, gente, é só para você saber, tá? Do que se trata. Nós estamos falando de São Bento aqui. São Bento era um mago que foi instruído certamente por alguém lá que ou era druida ou coisa que o vale. Desenvolveu poderes e capacidades especiais e reformou todo o sistema monástico. Esse homem é muito importante. Você devia estudar um pouco a respeito, porque nós vamos depois ver
as questões envolvendo a medalha de São Bento e como aquilo funciona, como aquilo espantou o mal daquela região toda lá. Não foi só ali no mosteiro, né? Da região toda lá. E como aquilo funciona ainda hoje. Aquilo tem um poder fantástico sobre essas entidades nefastas. Mas você tem que saber usar. Não basta você... Se você pegar aquela medalha de São Bento e ficar só exibindo ela ou pendura ali, você não quer dizer nada. Aquilo era só uma bugiganga pendurada ali. Você saber usar aquilo tem um poder fantástico. A mesma coisa eu posso dizer para você a respeito do crucifixo, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso também. Primeiro, uma coisa para você. Eu não gosto de crucifixo onde tem o Cristo pendurado ali. Todos os que eu uso aqui, ele não tem. Aliás, tem um ou outro até que tem. No terço, por exemplo, ali, né, que eu uso bastante. Mas eu não gosto. Tanto que o terço que eu uso é aquele lá que veio lá de Santiago de Compostela, né? Que a cruz ali é a cruz, né, de Santiago, aquela cruz, né, de Santiago, e não tem Cristo pendurado, tá? E as contas, cada conta desse terço aí de Santiago é uma concha. Eu não sei se você sabe, mas o símbolo de Santiago é uma concha, né, que chama da vieira, né? E então cada continha ali daquele terço ali é uma concha, tá? E aquela cruz ali não tem o Cristo, tá? Então, mas eu não gosto, mas não tem nada contra. Se você usa, continua usando, tá? Eu não gosto porque aquilo ali, ele lembra, é um símbolo de tortura, né? Ali eu tenho uma pessoa sendo supliciada ali. Eu não gosto de olhar assim e ver, porque eu me apego ao símbolo, tá? O símbolo é a cruz. Agora, quando tem ali alguém sendo torturado naquela cruz, aquele é um símbolo de tortura, então. É um símbolo de tortura. Então, eu não gosto. Mas é a mesma coisa, aquele crucifixo na parede ali, a princípio ele é só um enfeite na parede. Mas se ele foi devidamente consagrado e você sabe como utilizá-lo, ele é uma arma contra o mal. Que assim como ele está agora, você ganhou, você comprou, pendurou na parede ali, ele é só um símbolo, é uma dor. Nenhuma entidade vai ter medo daquilo ali. Agora, na hora que você o preparou, ele virou uma arma contra as forças nefastas. Eu falo aqui nefastas e não do mal, porque é o seguinte, tem entidades que elas são nefastas, mas elas não são do mal. Vou explicar isso para vocês eventualmente também, tá? Porque uma entidade nefasta é o seguinte, ela pode ser nefasta de uma maneira não intencional. É a presença dela que traz aqueles eflúvios que vão atrapalhar a sua vida, mas ela em si ela não é maléfica. Às vezes ela não sabe que a presença dela ali está atrasando o teu lado. Ela não sabe, mas ela não está ali para isso. Agora já tem uns que sim, ele está ali inclusive para tá ali para fazer obsessão com você, está ali para te drenar, está ali para te induzir a alguma coisa, além de trazer eflúvios negativos também. Então esses são negativo mesmo, tá? Mas então não é porque chama assim nefasto que necessariamente é do mal. Mas do mal ou não, o fato é que eles não gostam daquele símbolo ali, porque é um símbolo que irradia certas energias lá que, digamos que, não são agradáveis para eles, tá? Então a tendência é se afastarem. Essa entidade que não é do mal, ela se afasta porque aquilo ali causa ela sim alguma sensação, alguma emoção desagradável para ela. Já a outra lá tem medo daquilo. E em todo caso, as duas, elas não chegam perto daquilo ali, tá? No caso daquele símbolo que foi devidamente consagrado. Ainda mais se estivermos falando da medalha de São Bento, que é um pentáculo. Eu estou trabalhando ultimamente aqui on demand. On demand é o seguinte, é vocês que vão fazendo a pauta. Se vocês querem que eu me alongue a respeito de certos temas, vocês têm que me falar isso. Porque a gente tem que fazer o seguinte, gente, vocês têm que me dizer o que é que vocês querem, faça. E eu faço, porque isso, você já deve ter notado que muitos desses meus vídeos, eles dão uma versão resumida da coisa. Eu podia me aprofundar muito mais ali, mas se houver interesse. Por que eu vou fazer um vídeo aqui de 40 minutos explicando as minúcias e os detalhes menores lá de determinada coisa, se você não tem interesse manifestado sobre aquilo ali? Então eu faço um vídeo de 10, 15 minutos ali, dando uma versão geral. Aí se vocês querem detalhes, vocês têm que me falar, porque aí esses detalhes vão ser produzidos. Senão, fica sem conversar, tá? E aqui, esse caso aqui é a mesma coisa. Você quer saber mais a respeito de São Bento? Você deixa os comentários, você pede, você pergunta, sabe? Que algumas coisas eu respondo ali, outras coisas talvez sejam necessárias, né? Que você faça uma coisa um pouco mais
demorada para fazer um outro vídeo, quem sabe. Mas vocês têm que pedir as coisas. Então, eu vou fazer um vídeo a respeito da medalha de São Bento, explicando o que ela é e como é que você usa aquilo. E no mais, vocês me dão aí o feedback, o que vocês querem que se faça, tá bom? Tá havendo alguma dúvida sobre São Bento, é só perguntar. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês, meus amigos. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário. E a qualquer momento voltamos novamente, tá bom? Grande abraço e vida e vitória.